Há exatamente um ano atrás, o Real Madrid estava gastando aí 160 milhões de euros para contratar duas sensações, né? Eden Hazard, que vinha de uma ótima temporada lá no Chelsea, e também de Luka Jovic, que era sensação no campeonato alemão, jogando pelo Frankfurt. Eden Hazard tinha marcado 21 gols na última temporada com a camisa dos Blues, e agora nessa temporada com o Real, ele marcou apenas um gol e deu 7 assistências. Já Luka Jovic tinha marcado 27 gols com a camisa do Frankfurt, e nessa temporada ele marcou 2. Obviamente, os dois conviveram com várias lesões, inúmeras lesões, desde que chegaram no Real Madrid, e obviamente não vem tendo tantas oportunidades de poder corresponder dentro de campo. Zidane foi questionado na coletiva se ambos seriam bem utilizados na próxima temporada, e ele falou que os dois continuam tendo vaga e que ele acredita que possa contar com os dois na reta final aí da Liga dos Campeões nos jogos que faltam. E eu quero te perguntar uma coisa: você acha que eles merecem mais uma chance na próxima temporada no Real Madrid, ou você negociaria ambos, já que custaram muita grana e corresponderam pouco? Lembrando que Hazard não deve ser negociado, tá? O Real já falou que vai manter ele, até porque o investimento foi muito alto. Mas Luka Jovic, a imprensa espanhola já fala que o Real Madrid liberou, pode ser por empréstimo, pode ser em definitivo, e inclusive ele tá negociando já com a equipe do Milan. Agora, se vai dar certo, eu já não sei. Eu quero saber de vocês: eles merecem mais uma chance por tanto que custaram? O que você espera dos dois na próxima temporada? Ou realmente é melhor negociar? Coloque aí nos comentários e bora bater um papo, tá bom? Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais uma edição do Todd News. Vou te contar muita coisa interessante, inclusive já teve o sorteio das quartas de final da Liga dos Campeões. Vou te falar muita coisa interessante, galera. Então, solta a intro! Pelas quartas de final do Campeonato Catarinense, ontem o Figueirense visitou o Juventus e venceu por 2-1. Brusque visitou o Joinville e venceu por 1-0. E o Campeonato Paulista é mais um estadual aqui no Brasil que já tem data para o retorno. O governador do estado de São Paulo, João Dória, anunciou que o Paulistão está autorizado a retornar no dia 22 de julho. O campeonato foi paralisado faltando 2 rodadas para chegar ao final da fase de grupos e então começar as quartas de final, semifinal e também a final, que serão todos em jogos únicos. A ideia é que a final do Paulistão seja no dia 8 de agosto e aí no dia seguinte já começa a Série A do Campeonato Brasileiro. A federação também anunciou que estendeu por um dia a inscrição de novos atletas, ou seja, agora a inscrição vai rolar entre os dias 20 e 21 de julho e aí no dia 22 volta o Campeonato Paulista. E a federação também confirmou que vai ter rebaixamento sim, o regulamento continua normal. E o contrato do paraguaio Gustavo Gomes com o Palmeiras se encerrou no dia 30 de junho e seu vínculo em definitivo será válido até o dia 30 de junho de 2024, mas vale lembrar que o contrato ainda não foi registrado, pois existem divergências financeiras entre Palmeiras e Milan, que era dono do seu passe, já está tudo certo, e o que falta realmente é acertar os últimos detalhes com o atleta. Segundo a assessoria de imprensa do time alviverde, a negociação deve ser finalizada nos próximos dias e o contrato registrado oficialmente para Gustavo Gomes voltar a jogar no Palmeiras logo que voltar ao Campeonato Paulista. Ainda mais que o primeiro jogo já é um clássico, Palmeiras e Corinthians, e Vanderlei Luxemburgo quer contar sim com o zagueiro paraguaio. O Corinthians anunciou parceria com a empresa de apostas Galera Group. Ela é baseada em Israel e no Chipre e passará a estampar a sua marca nas mangas da camisa no lugar onde ficava a Marjo Sports, que rescindiu o contrato no mês passado. De acordo com o Globoesporte.com, o investimento é de 40 milhões de reais divididos em 5 anos. E o Timão ainda pode ganhar mais com variáveis de acordo com o volume de apostas no site da empresa. E o Corinthians sofreu o terceiro bloqueio judicial em um mês, sofreu um hat-trick judicial. Depois de Marcelo Matos e J. Malucelli, agora o Timão sofreu uma penhora de 400 mil reais por uma dívida com o América Mineiro. Na verdade, a penhora inicial é de 3 milhões e 700 mil reais, mas a justiça só encontrou 428 mil reais disponíveis nas contas do time alvinegro, o que inclusive já foi penhorado. A dívida é do Fluminense, mas foi assumida pelo Timão quando a equipe comprou o Richard. O valor devido é da porcentagem da venda de Richarlison ao Watford, que o clube do Fluminense não repassou ao América Mineiro. A assessoria de imprensa do Corinthians já falou que o time já está conversando com o América Mineiro para resolver essa situação o quanto antes. E o Botafogo anunciou ontem o experiente Salomão Kalou como novo reforço. O atacante marfinense, que estava livre no mercado, assinou um contrato até o final de 2021 e chega na próxima semana aqui no Brasil para fazer exames médicos e ser apresentado oficialmente como novo reforço do Glorioso. Muito orgulho de ser Botafogo. Put fire.
O atacante Fred do Fluminense descobriu que está com um problema no olho e precisará ser submetido a uma cirurgia nos próximos dias. O departamento médico do clube evitou dar detalhes de quando será feito o procedimento e também o tempo de recuperação. E também evitou falar o que os torcedores do Fluminense mais querem saber: se ele estará à disposição para as duas finais do Campeonato Carioca contra o Flamengo, que acontecem no próximo domingo e também na próxima quarta-feira. Agora que eu já falei do Brasil, eu vou ter que te pedir uma moral, né? Deixa o like no vídeo e também aproveita para se inscrever e faça parte da família Todd. Compartilhe o vídeo também para cada vez mais gente conhecer o canal e o canal crescer, galera. Ajuda, dá aquela força, dá aquele help, tá bom? Agora, vamos dar aquele nosso rolezinho na Europa que vocês curtem, né? Começando pelos placares de ontem. Pelo Campeonato Português, o Porto venceu o Tondela por 3-1. Pela Premier League, Bournemouth e Tottenham ficaram no 0-0. Everton e Southampton também empataram. Danny Ings marcou para os visitantes e Richarlison, com um belíssimo gol no final do primeiro tempo, deixou tudo igual. Manchester United visitou o Aston Villa e venceu por 3-0. Bruno Fernandes, que está jogando muita bola de pênalti, marcou o dele. Mason Greenwood, com uma bomba, fez o segundo. E Paul Pogba, com muita classe, fez o dele no cantinho do goleiro rival. Pelo campeonato italiano, o Udinese venceu o Spal também por 3-0. Internazionale ficou no 2-2 com o Hellas Verona. Logo com 2 minutos, Lazovic marcou o primeiro gol dos donos da casa. Antônio Candreva empatou no começo do segundo tempo. Federico Di Marco marcou gol contra e colocou a Inter na frente. E no finalzinho, Miguel Veloso deixou o jogo tudo igual. Pelo Campeonato Espanhol, Eibar e Leganes ficaram no 0-0. Mallorca venceu o Levante por 2-0. Sevilha venceu o Atlético de Bilbao por 2-1. E a UEFA ontem anunciou que os jogos aí de volta das oitavas de final que faltam ainda serão disputados nos campos aí dos respectivos mandantes de cada jogo, como já seria disputado inicialmente. Ou seja, Juventus receberá o Lyon lá no Allianz Stadium, Barcelona recebe o Napoli lá no Camp Nou, Bayern de Munique pega o Chelsea no Allianz Arena e o Manchester City pega o Real Madrid lá no Etihad Stadium. As quartas de final, semifinal e também a final serão todos em jogos únicos disputados lá em Lisboa. E hoje de manhã a UEFA já sorteou os confrontos das quartas de final, galera. Inclusive, a gente pode ver uma quarta de final topzera demais, hein? Deixa eu te contar como é que ficou os confrontos. O Leipzig vai enfrentar o Atlético de Madrid. O classificado entre Barcelona e Napoli enfrenta o classificado entre Bayern de Munique e Chelsea. O classificado entre Real Madrid e Manchester City vai enfrentar o classificado entre Juventus e Lyon. E por último, a Atalanta vai enfrentar o Paris Saint-Germain. Então, 2 confrontos aí já estão certos, né? Leipzig e Atlético de Madrid, Atalanta e Paris Saint-Germain. Desses dois, quem que você acha que é o favorito de passar de qual, cara? O Paris Saint-Germain tá jogando muita bola e a Atalanta é uma das grandes sensações da Europa. Eu tô muito ansioso pra ver esse jogo, sinceramente, galera. Outro confronto que eu gostaria muito de ver é o Real Madrid se passar de fase, né? Contra a Juventus também se passar de fase. Os dois times perderam os primeiros jogos, mas se eles forem bem aí no jogo de volta, eles podem se classificar. Imagina Real Madrid contra Cristiano Ronaldo contra Juventus, o português reencontrando seu ex-clube. Você gostaria de ver esse jogo? O que você achou aí dos confrontos das quartas de final? O técnico Manuel Pellegrini, que estava sem clube desde que deixou o West Ham no final do ano passado, agora está de volta à Espanha, já que foi anunciado como novo técnico do Real Betis. Mas ele somente assumirá a equipe a partir da próxima temporada e seu contrato vai até junho de 2023. Em nota oficial, o Betis falou que escolheu o italiano pois ele tem um alto nível e um grande prestígio internacional, para assim elevar o rendimento da equipe. O lateral direito da Lazio, Patrick, deu uma de Luis Soares, mordendo o braço direito de Giulio Donati no jogo contra o Lecce, em que o clube perdeu por 2-1. Diante disso, o comitê disciplinar da Lega Serie A anunciou a sua punição, que é pagar uma multa de 10 mil euros e também ficar fora dos próximos 4 jogos válidos pelo campeonato italiano. Giulio Donati publicou até no seu Instagram que Patrick, depois do jogo, foi lá no vestiário, falou com ele, pediu desculpas, e Donati falou aí pra federação acatar essa desculpa e tentar diminuir a punição. Mas eles não quiseram nem saber e meteram a punição aí de 4 jogos e 10 mil euros em Patrick, que meteu a mordida aí no braço do Donati. E Juninho Pernambucano, diretor esportivo do Lyon, deu uma polêmica declaração em relação a Neymar em entrevista ao jornal The Guardian, falando o seguinte, abre aspas: olha o Neymar, ele se mudou para o Paris Saint-Germain apenas por causa do dinheiro. O Paris Saint-Germain lhe deu tudo que ele queria e agora ele quer sair antes do fim do seu contrato. Mas agora é hora de retribuir, de mostrar gratidão, fecha aspas. Então obviamente o diretor do Paris Saint-Germain, Leonardo, não ficou quieto, né? Ele ouviu isso e já respondeu pro Juninho.
Eu não entendo porque Juninho agora vem falar sobre o Neymar. Seria muito melhor ele falar sobre o seu próprio clube. Não falamos sobre a situação do Lyon e, portanto, eu peço que ele não fale nem do nosso clube e nem dos nossos jogadores. Leipzig anunciou 2 novos reforços. Primeiro foi o lateral direito Benjamin Henriques, de 23 anos, que veio do Mônaco por empréstimo até junho de 2021. No final do período, o clube tem opção de compra no valor de 15 milhões de euros. Outro que chegou também no time alemão foi Hwang Hee-chan, atacante sul-coreano que vem jogando muita bola pelo Salzburg. Ele veio por 9 milhões de euros e assinou um contrato válido por 5 temporadas. E Jorge Jesus continua sendo o principal desejo do Benfica para a próxima temporada. E agora a emissora TVI 24 lá de Portugal falou que ele levaria 3 jogadores do Flamengo para reforçar as águias. E eles seriam Bruno Henrique, Gerson e o zagueiro Léo Pereira. Inclusive o jornalista Rui Pedro Vaz, que foi responsável pela biografia do Jorge Jesus, comentou a mesma coisa, afirmando que os 3 nomes já foram pedidos pelo técnico à diretoria do Benfica, como sendo uma das exigências para assinar contrato com o time português. De acordo com o jornalista, o Benfica desembolsaria 40 milhões de euros para contratar os 3 jogadores. Lá na Europa estão falando que caso não consiga Jorge Jesus, o plano B do Benfica é o Unai Emery. Já do lado do Flamengo, estão falando que inclusive o time já começou a sondar Marco Silva, outro português, e que está livre no mercado. Então o Flamengo, caso perca Jorge Jesus, traria Marco Silva ao invés de Marcelo Galhardo, como foi um nome muito pedido pelos torcedores do time rubro-negro. Vamos ver como é que vai ser essa história aí de Jorge Jesus. O que você acha aí se realmente o português for embora, ele levar esses 3 jogadores juntos, galera? O que vocês acham, hein? Bruno Henrique, Gerson e Léo Pereira. A torcida do Flamengo vai ficar pistola com o técnico, eu não tenho dúvida, hein? Bom, galera, essa daqui foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem sobre tudo, bora bater um papo, ter uma discussão sadia. Lembrando que tem um canal secundário muito legal e que não tem nada a ver com futebol. Vai lá, o link tá na descrição e também no primeiro comentário fixado. Se você curtir, se inscreve por lá também, tá bom? Tamo junto, galera. Valeu, até o próximo vídeo. Falou!